Receber com empatia. Capítulo 7 do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. As duas partes da CNV: expressar-se com honestidade e receber com empatia. Os últimos 4 capítulos descreveram os 4 componentes da CNV: o que observamos, sentimos e do que precisamos, e o que desejamos pedir para enriquecer nossas vidas. Agora deixaremos de lado a autoexpressão para aplicar esses mesmos 4 componentes no processo de prestar atenção no que os outros estão observando, sentindo, precisando e pedindo. Chamamos essa parte do processo de comunicação de receber com empatia. Presença. Não faça nada, apenas esteja lá. Empatia. Esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. A empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. O filósofo chinês Chuang Tzu afirmou que a verdadeira empatia requer que se escute com todo o ser. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra. Mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido, o ouvido ou a mente, por exemplo. Portanto, ele exige o esvaziamento de todos os sentidos. E, quando os sentidos estão vazios, então todo o ser escuta. Então, ocorre uma compreensão direta do que está ali mesmo diante de você, que não pode nunca ser ouvida com os ouvidos ou compreendida com a mente. Ao nos relacionarmos com os outros, a empatia ocorre somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias pré-concebidas e julgamentos a respeito deles. Martin Buber, filósofo israelense nascido na Áustria, descreve essa qualidade de presença que a vida exige de nós. Apesar de todas as semelhanças, cada situação da vida tem, tal como uma criança recém-nascida, um novo rosto, que nunca foi visto antes e nunca será visto novamente. Ela exige de você uma reação que não pode ser preparada de antemão. Ela não requer nada do que já passou. Ela requer presença, responsabilidade. Ela requer você. Pergunte antes de oferecer conselhos ou estímulo. A presença que a empatia requer não é fácil de manter. A capacidade de dar atenção a alguém que sofre é uma coisa muito rara e difícil. É quase um milagre. É um milagre, afirma a escritora francesa Simone Weil. Quase todos os que pensam ter essa capacidade não a possuem. Em vez de empatia, tendemos a ter uma forte premência de dar conselhos ou encorajamento e de explicar nossa própria posição ou sentimento. A empatia, por outro lado, requer que se concentre plenamente a atenção na mensagem da outra pessoa. Damos aos outros o tempo e espaço de que precisam para se expressarem completamente e sentirem-se compreendidos. Há um ditado budista que descreve apropriadamente essa capacidade. Não faça nada, só fique sentado. Muitas vezes é frustrante alguém precisar de empatia e nós presumirmos que essa pessoa precisa de encorajamento ou de conselhos para consertar a situação. Aprendi uma lição com minha filha, que me ensinou a verificar se conselhos ou encorajamentos são bem-vindos antes de oferecê-los. Um dia, ela estava se olhando no espelho e disse: "Sou feia como um porco." Você é a criaturinha mais linda que Deus jamais pôs na face da terra, declarei.
Ela me lançou um olhar de exasperação, exclamou: "Oh, papai!" e bateu a porta ao sair do quarto. Mais tarde, descobri que ela estava querendo alguma empatia, em vez de meu encorajamento na hora errada. Eu poderia ter perguntado: "Você está se sentindo decepcionada com a sua aparência hoje?" Minha amiga Holly Humphrey identificou alguns comportamentos comuns que me impedem de estar presentes o bastante para nos conectarmos aos outros com empatia. A seguir estão alguns exemplos desses obstáculos. Aconselhar. Acho que você deveria. Por que é que você não faz assim? Competir pelo sofrimento. Isso não é nada. Espere até ouvir o que aconteceu comigo. Educar. Isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva para você se você apenas consolar. Não foi sua culpa, você fez o melhor que pôde. Contar uma história. Isso me lembra uma ocasião. Encerrar o assunto. Anime-se. Não se sinta tão mal. Solidarizar-se. Oh, coitadinho. Interrogar. Quando foi que isso começou? Explicar-se. Eu teria telefonado, mas corrigir. Não foi assim que aconteceu. No livro Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, o rabino Harold Kushner descreve o quanto foi doloroso para ele, quando seu filho estava morrendo, ouvir as palavras que as pessoas ofereciam no intuito de fazê-lo sentir-se melhor. Ainda mais dolorosa foi a constatação de que durante 20 anos ele estivera dizendo as mesmas coisas a outras pessoas em situação semelhante. A compreensão intelectual bloqueia a empatia. Acreditar que temos de consertar situações e fazer os outros sentirem-se melhor impede que estejamos presentes. Aqueles de nós no papel de conselheiros ou psicoterapeutas somos especialmente suscetíveis a essa crença. Uma vez, quando eu estava trabalhando com 23 profissionais de saúde mental, pedi que eles escrevessem, palavra por palavra, como eles responderiam a um paciente que dissesse: "Estou me sentindo muito deprimido. Simplesmente não vejo nenhuma razão para continuar vivendo." Recolhi as respostas que eles escreveram e anunciei: "Agora vou ler em voz alta o que cada um de vocês escreveu. Imaginem-se no papel da pessoa que expressou o sentimento de depressão e levantem suas mãos depois de cada frase que vocês ouvirem, que lhes dê a sensação de que foram compreendidos." As mãos se levantaram para apenas 3 das 23 respostas. Perguntas como: "Quando isso começou?" foram a resposta mais comum. Elas dão a aparência de que o profissional está obtendo as informações necessárias para diagnosticar e depois tratar o problema. Na verdade, essa compreensão intelectual de um problema bloqueia o tipo de presença que a empatia requer. Quando estamos pensando a respeito das palavras de alguém, escutando como elas se relacionam com nossas teorias, estamos olhando para as pessoas, mas não estamos com elas. O ingrediente-chave da empatia é a presença. Estamos totalmente presentes com a outra parte e com aquilo pelo que ela está passando. Essa qualidade de presença distingue a empatia da compreensão mental ou da solidariedade. Embora possamos ocasionalmente escolher nos solidarizarmos com os outros ao sentir o que eles sentem, é útil ter consciência de que no momento em que estamos oferecendo nossa solidariedade, não estamos oferecendo nossa empatia.
procurando escutar sentimentos e necessidades. Não importa o que os outros digam, apenas ouvimos o que eles estão observando, sentindo, necessitando e pedindo. Na CNV, não importa que palavras as pessoas usem para se expressar. Procuramos escutar suas observações, sentimentos e necessidades e o que elas estão pedindo para enriquecer suas vidas. Imagine que você emprestou o carro a um novo vizinho que o procurou numa emergência pessoal. Quando sua família descobre, eles reagem com veemência. Você é um bobo por confiar num completo estranho. O diálogo que veremos daqui a pouco mostra como entrar em sintonia com os sentimentos e necessidades dos familiares, em contraste com culpar-se por tomar a mensagem como pessoal ou culpar e julgar a eles. Nessa situação, é óbvio o que a família está observando e ao que está reagindo. O fato de você ter emprestado o carro a um quase desconhecido. Em outras situações, isso pode não ser tão claro. Se um colega nos diz, você não é bom para trabalhar em equipe, podemos não saber o que ele está observando, embora possamos quase sempre adivinhar qual o comportamento que deflagrou essa afirmação. O diálogo a seguir, ocorrido num seminário, demonstra a dificuldade de se concentrar nos sentimentos e necessidades dos outros quando estamos acostumados a assumir a responsabilidade por seus sentimentos e a tomar as mensagens como pessoais. A mulher no diálogo queria aprender a ouvir os sentimentos e necessidades por trás de algumas afirmações do marido. Sugeri que ela adivinhasse seus sentimentos e necessidades e depois confirmasse com ele. Declaração do marido. De que adianta conversar com você? Você nunca escuta. Mulher, você está insatisfeito comigo? Eu. Quando você diz comigo, está implicando que os sentimentos dele são resultado do que você fez. Eu preferiria que você perguntasse: você está insatisfeito porque estava precisando de... Ou, e não, você está insatisfeito comigo. Isso concentraria sua atenção no que está acontecendo dentro dele e diminuiria a probabilidade de você tomar a mensagem como pessoal. Mulher, mas o que eu poderia dizer? Você está insatisfeito porque você... Porque você o quê? Eu. Pegue sua pista a partir do conteúdo da mensagem do marido. De que adianta conversar com você? Você nunca escuta do que é que ele está precisando e não está conseguindo quando diz isso. Mulher, procurando demonstrar empatia com as necessidades que estão sendo expressas através da mensagem do marido. Você está se sentindo infeliz porque acha que eu não o compreendo? Observe que você está se concentrando no que ele está sentindo e não no que ele está precisando. Acredito que você achará pessoas menos ameaçadoras se escutar do que elas precisam e não do que elas estão pensando a seu respeito. Em vez de ouvir que ele está infeliz porque acha que você não o escuta, concentre-se no que ele está precisando, dizendo: você está infeliz porque sente necessidade de... Mulher, tentando de novo. Você está infeliz porque sente necessidade de ser escutado? Era nisso que eu estava pensando. Faz alguma diferença para você ouvi-lo dessa maneira? Mulher, definitivamente sim, uma grande diferença. Vejo o que está acontecendo com ele sem ouvir que eu fiz qualquer coisa errada. Parafraseando, depois de concentrarmos nossa atenção no que
os outros estão observando, sentindo, necessitando e no que eles estão pedindo para enriquecer a própria vida, podemos desejar-lhes dar um retorno, parafraseando o que compreendemos quando abordamos a questão dos pedidos. Discutimos como pedir essa confirmação. Agora veremos como oferecê-la aos outros. Se recebemos com precisão a mensagem da outra pessoa, nossa paráfrase confirmará isso para ela. Por outro lado, se nossa paráfrase estiver incorreta, a pessoa terá a oportunidade de corrigi-la. Outra vantagem de escolhermos repetir a mensagem para outra pessoa é que isso lhe dará tempo para refletir no que disse e uma oportunidade de mergulhar mais profundamente em si mesma. A CNV sugere que nossa paráfrase tome a forma de perguntas que revelem nossa compreensão, ao mesmo tempo que estimulam quaisquer correções necessárias da parte da outra pessoa. As questões podem concentrar-se em o que os outros estão observando. Você está reagindo à quantidade de noites em que estive fora na semana passada? Como os outros estão se sentindo e quais as necessidades que estão gerando esses sentimentos? Você está magoado porque gostaria de receber mais reconhecimento por seus esforços do que obteve? O que os outros estão pedindo? Você está querendo que eu exponha meus motivos para ter dito o que disse? Essas perguntas requerem que procuremos perceber o que está acontecendo dentro das outras pessoas, ao mesmo tempo que as estimulam a corrigir-nos, se o que percebemos não for correto. Observe a diferença entre as perguntas acima e estas abaixo. Você está se referindo a qual atitude minha? Como você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? O que você quer que eu faça? Esse segundo grupo de perguntas solicita informações sem antes se conectar com a realidade afetiva da outra pessoa. Embora elas possam parecer ser a maneira mais direta de nos ligarmos ao que está acontecendo dentro da outra pessoa. Descobri que perguntas como essas não são o caminho mais seguro para obter as informações que buscamos. Muitas delas podem dar às pessoas a impressão de que somos um professor inquirindo-os ou um psicólogo em terapia. Entretanto, se efetivamente decidimos pedir informações dessa maneira, pude constatar que as pessoas se sentirão mais seguras se primeiro revelarmos os sentimentos e as necessidades dentro de nós que estão gerando a pergunta. Assim, em vez de perguntar a alguém o que eu fiz, poderíamos dizer: estou me sentindo frustrado porque gostaria de ser mais claro a respeito daquilo a que você está se referindo. Você estaria disposto a me dizer o que eu fiz para me ver dessa maneira? Embora essa etapa possa não ser necessária ou mesmo útil, em situações em que nossos sentimentos e necessidades sejam claramente transmitidos pelo contexto ou pelo tom de voz, recomendo-a em especial naqueles momentos em que as perguntas que fazemos são acompanhadas de emoções fortes. Como determinar se uma ocasião requer que repitamos para as pessoas as mensagens que elas nos passam? Certamente, se não temos certeza de que compreendemos a mensagem com exatidão, podemos usar uma paráfrase para provocar uma correção do nosso palpite. Mas mesmo que estejamos confiantes de que compreendemos nosso interlocutor, podemos sentir que este está esperando uma confirmação de que sua mensagem foi adequadamente recebida. Ele pode até mesmo expressar esse desejo abertamente perguntando: está claro?
Ou, você entendeu o que eu disse? Nesses momentos é que é usual que nosso interlocutor se sinta mais seguro ao ouvir uma paráfrase clara do que um simples sim, entendi. Por exemplo, logo depois de participar de um treinamento de CNV, uma voluntária de um hospital foi solicitada por algumas enfermeiras a conversar com uma paciente idosa. Já dissemos para essa mulher que ela não está tão doente assim, que ela melhoraria se tomasse seu remédio. Mas tudo que ela faz é ficar sentada no quarto o dia inteiro repetindo: quero morrer, quero morrer. A voluntária se aproximou da paciente idosa e, tal como as enfermeiras haviam predito, a encontrou sentada, sozinha, sussurrando repetidas vezes: quero morrer. Então a senhora gostaria de morrer? A voluntária ofereceu sua empatia. Surpresa, a mulher parou sua cantilena e pareceu aliviada. Ela começou a falar sobre como ninguém entendia quanto ela se sentia mal. A voluntária continuou repetindo os sentimentos da mulher. Não demorou muito para o diálogo ficar tão cheio de calor humano que elas estavam sentadas com os braços envolvidos uns nos outros. Mais tarde, naquele dia, as enfermeiras perguntaram à voluntária sobre sua fórmula mágica. A paciente havia começado a comer e a tomar remédio e aparentemente estava mais animada. Embora as enfermeiras tivessem tentado ajudá-la com conselhos e encorajamento, não foi senão quando a sua interação com a voluntária que ela recebeu aquilo de que verdadeiramente precisava: conexão com outro ser humano que pudesse escutar seu profundo desespero. Não há regras infalíveis com relação a quando se deve parafrasear, mas, de modo geral, é seguro presumir que pessoas que expressam mensagens intensamente emocionais apreciarão nos ouvir repetir o que ouvimos delas. Quando nós mesmos estamos falando, podemos facilitar as coisas para quem nos ouve, se demonstrarmos claramente quando queremos ou não que nossos ouvintes confirmem o que nos ouviram dizer. Há ocasiões em que podemos escolher não repetir verbalmente as afirmações de alguém a respeito a certas normas culturais. Por exemplo, certa vez um homem chinês participou de um seminário para aprender como escutar os sentimentos e necessidades por trás das falas do pai. Por não suportar as críticas e os ataques que ouvia constantemente do pai, ele tinha horror de visitá-lo e evitava vê-lo por meses a fio. O homem veio me ver 10 anos depois e contou que sua capacidade de escutar os sentimentos e necessidades havia transformado radicalmente o relacionamento com o pai, a ponto de eles agora desfrutarem uma relação próxima e amorosa. Entretanto, embora escute os sentimentos e necessidades do pai, ele não parafraseia o que escuta. Nunca digo isso em voz alta, explicou. Em nossa cultura, falar diretamente com as pessoas sobre seus sentimentos é algo que não estão acostumados. Entretanto, graças ao fato de eu não mais ouvir o que ele diz como um ataque, mas como seus próprios sentimentos e necessidades, nossa relação se tornou maravilhosa. Então você nunca falará diretamente com ele sobre sentimentos, mas é útil ser capaz de escutá-los? Perguntei. Não. Agora acho que provavelmente estou pronto, ele respondeu. Agora que temos um relacionamento tão sólido, se eu lhe disser: papai, gostaria de falar diretamente sobre o que estamos sentindo, acho que ele já poderia estar pronto para isso. Quando verbalizamos o que ouvimos do outro, o tom de voz que utilizamos é muito importante.
Quando as pessoas nos ouvem repetir o que disseram, é provável que estejam sensíveis ao menor indício de crítica ou sarcasmo. Da mesma forma, elas são negativamente afetadas por um tom declarativo que implique que estamos lhes dizendo o que está acontecendo dentro delas. Entretanto, se estivermos conscientemente escutando os sentimentos e necessidades das outras pessoas, nosso tom de voz comunicará que estamos procurando saber se compreendemos corretamente e não alegando que compreendemos. Também precisamos estar preparados para a possibilidade de que a intenção por trás de nossa paráfrase seja mal interpretada. Não me venha com essa baboseira de psicologia. A pessoa pode nos dizer. Se isso acontecer, podemos continuar a nos concentrar nos sentimentos e necessidades de nosso interlocutor. Talvez vejamos, nesse caso, que ele não confia em nossas motivações e precisa de mais compreensão de nossas intenções antes de ser capaz de apreciar, ouvir nossas paráfrases. Como já vimos, todo tipo de crítica, ataque, insulto e julgamento desaparece quando concentramos nossa atenção em ouvir os sentimentos e necessidades por trás de uma mensagem. Quanto mais praticarmos isso, mais perceberemos uma verdade simples por trás de todas essas mensagens que permitimos que nos intimidem. Estão simples indivíduos com necessidades insatisfeitas, pedindo que contribuamos para seu bem-estar. Quando recebemos as mensagens com essa consciência, nunca nos sentimos desumanizados pelo que os outros têm a nos dizer. Somente nos sentimos desumanizados quando nos enredamos em imagens pejorativas de outras pessoas ou pensamentos negativos sobre nós mesmos. Como diz o escritor e mitólogo Joseph Campbell, temos de esquecer a preocupação com o que os outros vão pensar de nós, se quisermos estar em harmonia. Começamos a sentir essa harmonia quando mensagens que anteriormente recebíamos como críticas ou culpa começam a ser vistas como os presentes que são oportunidades de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Se acontecer com frequência, desconfiarem de nossas motivações e de nossa sinceridade, quando parafraseamos suas palavras, podemos precisar examinar nossas próprias intenções mais de perto. Talvez estejamos repetindo e acionando os recursos da CNV de maneira mecânica, sem manter uma clara consciência do nosso propósito. Podemos nos perguntar, por exemplo, se estamos mais empenhados em aplicar o processo corretamente do que em nos ligarmos ao ser humano à nossa frente. Ou talvez mesmo que estejamos usando a CNV em sua forma. Nosso único interesse seja mudar o comportamento da outra pessoa. Algumas pessoas resistem a parafrasear, considerando isso uma perda de tempo. Um subprefeito explicou durante uma sessão prática: sou pago para dar fatos e soluções, não para sentar e fazer psicoterapia com cada um que entra em meu escritório. Esse mesmo subprefeito, porém, estava sendo confrontado por cidadãos indignados que iam vê-lo com suas preocupações apaixonadas e saíam insatisfeitos por não terem sido escutados. Alguns desses cidadãos mais tarde me confessaram: quando você vai ao escritório dele, ele lhe dá um monte de fatos, mas você nunca sabe se ele o escutou primeiro. Quando isso acontece, você começa a não confiar mais nos dados que ele apresenta.
parafrasear, tende a poupar tempo, não a desperdiçá-lo. Estudos de negociações trabalhistas demonstram que o tempo necessário para atingir a solução de conflito é reduzido à metade quando cada um negociador concorda, antes de responder, em repetir precisamente o que o interlocutor anterior disse. Lembro-me de um homem que no início era cético quanto ao valor da paráfrase. Ele e a esposa estavam participando de um seminário de CNV numa escola em que seu casamento estava sendo afetado por problemas sérios. Durante o seminário, a esposa disse a ele: "Você nunca me escuta." "Escuto sim," ele respondeu. "Não, você não escuta." Dirigi-me então ao marido. "Receio que você tenha acabado de dar razão a ela. Você não respondeu de uma maneira que a faça saber que você estava escutando o que ela dizia." Ele ficou intrigado com o que eu estava querendo dizer, de modo que pedi permissão para interpretar o papel dele. Permissão que deu de bom grado, já que não estava tendo muito sucesso naquilo. Sua esposa e eu tivemos então o seguinte diálogo: "Esposa, você nunca me escuta." Eu, no papel do marido: "Parece que você está terrivelmente frustrada, porque gostaria de sentir uma ligação maior entre nós quando conversamos." A mulher se debulhou em lágrimas quando finalmente recebeu essa confirmação de que ela tinha sido compreendida. Virei-me para o marido e expliquei: "Acredito que isso seja o que ela vem dizendo a você, que precisa um retorno de seus sentimentos e necessidades como uma confirmação de que ela foi ouvida." O marido pareceu pasmo. "Isso é tudo o que ela queria?" Ele perguntou, não acreditando que algo tão simples pudesse ter tido impacto tão grande na esposa. Pouco tempo depois, ele pôde experimentar em primeira mão essa satisfação, quando a esposa lhe repetiu uma frase que ele tinha dito com grande intensidade emocional. Saboreando a paráfrase da esposa, ele olhou para mim e declarou: "É válido." É uma experiência pungente receber uma prova concreta de que alguém está conectado a nós com empatia. Mantendo a empatia. Recomendo permitir que os outros tenham ampla oportunidade de se expressar antes de começar a propor soluções ou solicitar ajuda. Quando procedemos depressa demais com relação ao que as pessoas estão nos pedindo, podemos não transmitir interesse genuíno por seus sentimentos e necessidades. Em vez disso, as pessoas podem ter a impressão de que estamos com pressa de nos livrarmos delas ou de dar uma solução paliativa a seu problema. Além disso, uma mensagem inicial é muitas vezes como a ponta de um iceberg. Ela pode ser seguida de sentimentos ainda não expressos, mas relacionados, e não raro, mas mais poderosos. Mantendo nossa atenção concentrada no que está acontecendo dentro dos outros, oferecemos a eles uma chance de explorar e expressar seu interior com profundidade. Nós interromperíamos esse fluxo se desviássemos nossa atenção muito rapidamente para seu pedido ou para nosso próprio desejo de nos expressarmos. Suponha que uma mãe nos procure dizendo: "Meu filho está impossível. Não importa o que eu lhe diga para fazer, ele não escuta." Poderíamos demonstrar o que ouvimos dos seus sentimentos e necessidades, dizendo: "Parece que você está desesperada e gostaria de encontrar algum modo de se comunicar com seu filho." Essa paráfrase, como essa
frequentemente encoraja a pessoa a olhar para dentro de si. Se verbalizamos adequadamente seu sentimento, a mãe poderia abordar outros sentimentos. Talvez seja minha culpa. Estou sempre gritando com ele. Como ouvintes, poderíamos continuar a acompanhar os sentimentos e necessidades que estão sendo expressos e dizer, por exemplo, você está se sentindo culpada porque às vezes gostaria de ter sido mais compreensiva do que tem sido com ele? Se a mãe continuar a se sentir compreendida em função de nossas repetições, ela poderá avançar ainda mais para dentro dos seus sentimentos e declarar: sou um fracasso como mãe. Continuamos a acompanhar os sentimentos e necessidades que estão sendo expressos. Então você está se sentindo desestimulada e gostaria de se relacionar de forma diferente com ele? Persistimos nesse modo até que a pessoa tenha esgotado todos os seus sentimentos com relação a esse assunto. Que evidências podemos ter de que entramos adequadamente em empatia com a outra pessoa? Em primeiro lugar, quando alguém percebe que tudo o que está acontecendo dentro de si recebeu plena compreensão empática, sente-se aliviada. Podemos tomar consciência desse fenômeno ao percebermos um correspondente alívio da tensão em nosso corpo. Um segundo sinal, ainda mais óbvio, é que a pessoa para de falar. Se não temos certeza de ter dedicado tempo suficiente ao processo, podemos perguntar: há algo mais que você gostaria de dizer? Quando a dor bloqueia nossa capacidade de oferecer empatia. É impossível dar algo a alguém se nós próprios não o temos. Da mesma forma, se não temos a capacidade ou a disposição de oferecer empatia, apesar de nossos esforços, isso é geralmente um sinal de que estamos carentes demais de empatia para podermos oferecê-la aos outros. Às vezes, se reconhecermos abertamente que nosso próprio sofrimento está nos impedindo de de responder com empatia, a outra pessoa pode chegar até nós com a empatia de que precisamos. Em outras ocasiões, pode ser necessário nos equiparmos com alguma empatia emergencial de primeiros socorros, prestando atenção no que está acontecendo conosco, com a mesma qualidade de presença e atenção que oferecemos aos outros. Certa vez, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld, disse: quanto mais fielmente você escutar a voz dentro de você, melhor escutará o que está acontecendo do lado de fora. Se nos treinamos para sentir empatia por nós mesmos, frequentemente experimentamos uma liberação natural de energia, que em poucos segundos nos permite estar presentes para o outro. Se isso não acontecer, porém, teremos algumas outras opções. Podemos gritar de forma não violenta. Lembro-me de passar 3 dias fazendo mediações entre 2 gangues cujos membros estavam se matando uns aos outros. Uma delas se chamava Os Egípcios Negros, a outra Departamento de Polícia de Fast St. Louis. O placar estava em 2-1, um total de 3 mortos em um mês. Depois de 3 dias tensos tentando reunir esses grupos para se ouvirem e resolverem suas diferenças, eu estava dirigindo para casa e pensando que nunca mais queria estar no meio de um conflito pelo resto da minha vida. A primeira coisa que vi quando entrei pela porta dos fundos foi meus filhos se agarrando numa briga. Eu não tinha energia para lhes oferecer empatia, então gritei de forma não violenta: ei, estou numa situação de muito sofrimento. Nesse momento, eu realmente não quero ter de lidar com a briga de vocês. Só quero um pouco de paz e sossego. Meu filho mais velho, na época com 9 anos, parou de brigar, olhou para mim e perguntou: você quer conversar sobre isso?
Descobri que, se formos capazes de falar de nossos sentimentos sem máscaras e sem culpar ninguém, até outras pessoas que também estão sofrendo, às vezes, são capazes de escutar nossas necessidades. É claro que eu não ia querer gritar: qual o problema com vocês? Vocês não sabem se comportar melhor? Acabei de chegar em casa depois de um dia duro, nem tampouco insinuar de forma alguma que a culpa era do comportamento deles. Posso gritar de forma não violenta, chamando a atenção para minhas próprias necessidades desesperadas e meu sofrimento naquele momento. Entretanto, se a outra parte também estiver passando por tal intensidade de sentimentos e não conseguir nem nos escutar, nem nos deixar em paz, o terceiro recurso é nos removermos fisicamente da situação. Damos a nós mesmos o tempo e a oportunidade de conseguir a empatia necessária para voltar com outro estado de espírito. Resumo: a empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivenciando. Em vez de oferecermos a empatia, muitas vezes sentimos uma forte urgência de dar conselhos ou encorajamento e de explicar nossa própria posição ou os nossos sentimentos. Entretanto, a empatia requer que esvaziemos nossa mente e escutemos os outros com a totalidade do nosso ser. Na CNV não importa quais palavras os outros usem para se expressar. Simplesmente prestamos atenção em suas observações, sentimentos, necessidades e pedidos. Podemos então desejar repetir o que ouvimos, parafraseando o que compreendemos. Permanecemos assim em empatia, permitindo que os outros tenham ampla oportunidade de se expressar antes de começar a propor soluções ou pedir por amparo. Precisamos sentir empatia para dar empatia. Quando percebemos que estamos sendo defensivos ou incapazes de oferecer empatia, precisamos parar, respirar, sentir empatia por nós mesmos ou gritar de modo não violento ou darmos um tempo.